Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos abordar como fazer o tratamento das ondas de calor. Então, uma pergunta frequente: doutor, o único tratamento é com hormônio? Não. Sabemos sim que os estrógenos combinados, o estradiol, que são os estrogênios, eles respondem muito bem, fazem o corpo responder muito bem e ter a melhora, vamos dizer, instantânea, quase entre aspas, como dizem as pacientes, como dizem as mulheres. Mas nós temos outras terapias, ainda mais nos últimos tempos. Então, vamos começar falando sobre mudanças comportamentais. As mulheres, quando vão tendo sintomas, elas já vão procurando um meio, uma forma de aliviar esses sintomas. Então, por exemplo, a escolha de determinadas roupas, substituindo as roupas sintéticas por roupas de algodão, procurando utilizar roupas mais frescas, roupas sem mangas. Algumas mulheres vão se sentir mais confortáveis cortando o cabelo. Isso não é uma determinação que se corte o cabelo, mas estou falando de mudanças comportamentais que vão ocorrendo. Evitar usar o álcool em excesso porque vão aumentar esses fogachos, essas ondas de calor, assim como comidas picantes. Reduzir a obesidade, super importante. Isso tem a ver com diminuir também o estresse. Valem sim as informações de uma boa alimentação para isso, do exercício físico, de exercício sim, de meditação, de respiração, para a gente diminuir a obesidade, para a gente diminuir o estresse. Passando esse tratamento de mudanças comportamentais, nós vamos falar sobre a terapia hormonal. Todo mundo pode usar hormônio? Não, nem todo mundo pode usar hormônios. Então, o médico vai pesar junto com você os benefícios e os possíveis riscos. Vai escolher o hormônio e vai escolher utilizar o hormônio se você é uma mulher saudável, se está abaixo de 60 anos. E vamos lá. Dentre os hormônios, nós podemos citar os estrógenos combinados, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre ele. Vamos falar também sobre o estradiol. O estradiol ele pode ser utilizado por várias vias. Nós temos a via oral, ou seja, os comprimidos. Nós temos o gel, que a gente passa na pele, os adesivos que a gente gruda e que troca com uma certa frequência, os implantes que são colocados debaixo da pele. Nós temos um tipo de anel, não o anel vaginal que evita a gravidez, mas um anel vaginal com estradiol para repor hormônio, que é trocado a cada 90 dias. Nós temos o spray. Esses dois aqui, nós temos uma certa dificuldade ainda no Brasil, mas eles existem. Então, existe um anel vaginal para reposição hormonal também. As vantagens da gente utilizar o estradiol, esse estradiol vai tratar tanto as ondas de calor como outros sintomas da menopausa. Vai tratar também a osteoporose e até prevenir a osteoporose. Mas se a mulher ainda tem o útero, ela não pode usar só o estradiol. Ela tem que usar uma outra substância que é o progestágeno. Por quê? Porque o estradiol ele estimula as células de dentro do útero e podendo fazer com que haja então o espessamento desse endométrio, possa gerar sangramento, possa estimular a ponto de gerar um câncer. Então tem que haver essa combinação do estrógeno junto com um progestágeno. Aí você vai me perguntar, qual que é a via melhor para a gente tratar essas ondas de calor? É tomando um comprimido? É passando a medicação? Olha, isso vai depender de uma série de questões. Se ela é hipertensa, de maneira geral, a gente prefere que não use a via oral, a via transdérmica, se ela tem uma pressão arterial controlada, hein? Bom, mulheres vaidosas, elas acabam se adaptando bem, que já tem o costume de passar cremes, ao estradiol em creme.
também tem a ver com o custo dessas medicações ou com o que está disponível nos serviços de saúde. Então, uma série de questões nós podemos aí enumerar. Ainda na parte de hormônio, alguém vai me dizer assim, olha, doutor, eu já faço o uso da testosterona e não trata minhas ondas de calor. Não, realmente elas não têm uma resposta para as ondas de calor. Pode diminuir os sintomas relacionados à função sexual, mas não especificamente as ondas de calor. Nós temos um outro tipo de hormônio que é a tibolona. Até dizemos de uma forma simples, 3 em 1. Por quê? Porque vai ter o efeito estrogênico, vai ter o efeito da progesterona e vai ter o efeito androgênico, né? Porque aí tem uma derivação da testosterona. Então, usando a tibolona, você não precisa usar o progestágeno, nem precisa usar a testosterona de maneira geral. A tibolona vai ter uma ação sobre as ondas de calor e também tem uma ação sobre a massa óssea. Ainda sobre os hormônios, vamos falar agora sobre os hormônios bioidênticos. Ah, doutora, olha, tem esse hormônio aqui que ele pode ser manipulado. Ok, existem os hormônios bioidênticos que eu posso escolher qual é o estrógeno que eu vou precisar usar nessa mulher. Nós já aprendemos que existem os 3 estrógenos aí principais que nós temos aí. O estradiol, que é um hormônio mais forte, nós temos o estrona, que é o intermediário, inclusive o hormônio que predomina após a menopausa, e temos o estriol, que é um hormônio mais fraco. Então, nós podemos escolher esses hormônios. Podemos ainda associar outros hormônios, como, por exemplo, o dehidroepiandrosterona, a testosterona. Podemos escolher a via. O que nós chamamos a atenção sobre a escolha dos hormônios bioidênticos? Precisamos, de fato, escolher muito bem a farmácia de manipulação. Ela precisa ter uma qualidade muito boa para que nós não tenhamos tantas variações na quantidade de hormônio que realmente vai chegar no sangue dessa paciente. Então, a chamada biodisponibilidade, para nós não termos alterações na pureza daquela medicação, que ela não se misture a nenhuma outra, assim como a higiene também. Então, importante, não é qualquer farmácia de manipulação que você deve fazer esse hormônio manipulado. Ainda na parte dos hormônios, nós vamos citar uma combinação mais nova que já foi liberado pela Anvisa, né? Que é o estrógeno conjugado associado ao basedoxifeno. Que substância é essa? Que basé é esse? O basedoxifeno, ele é uma SERM, ou seja, ele é um hormônio seletivo. Então, vários trabalhos mostraram que quando associamos a progesterona, nós podemos aumentar os riscos de câncer de mama e outros riscos. Então, a busca por continuar fazendo a reposição hormonal, mas sem causar prejuízo à mama, sem causar prejuízo ao útero. Então, já existe essa substância, ela vem em comprimidos, ainda não tão, essa substância não é tão fácil de conseguir aqui no Brasil ainda, mas daqui a pouquinho acredito que vai se popularizar. Por quê? Porque existem mulheres de fato que não podem mesmo correr esse risco de ter, por exemplo, um aumento da sua possibilidade ao utilizar o hormônio. Então, essa combinação estrógeno conjugado com basedoxifeno. Passamos agora para os tratamentos não hormonais. Como já falamos anteriormente, nós temos, por exemplo, a clonidina. A clonidina é uma medicação antipertensiva, mas que, como tem uma ação sobre a noradrenalina, acaba acalmando o organismo e aí tendo essa resposta. Estou usando aí uma metáfora, acalmar esse organismo, porque na verdade o que é que acontece? Nós temos então um sistema nervoso simpático e temos o sistema nervoso parasimpático. Então o que a clonidina faz? Ela diminui essas ações aí do simpático, que faz com que a pessoa fique mais agitada. Então é uma medicação que pode até dar uma certa sonolência, baixa pressão. Quem deve usar essa medicação? Não é todo mundo que pode usar essa medicação, mesmo você sendo
hipertensa. Então você tem que estar de acordo, aí o cardiologista tem que estar de acordo também com o uso dessa medicação para de repente você não ter uma baixa dessa pressão muito intensa. E você, médico que está aí escutando também, tem que ficar atento, porque algumas pacientes vão ter um aumento da glicemia por conta do uso da clonidina. E de repente isso não significa um pré-diabetes, né? E sim esse efeito. Então veja como é importante a gente relatar para o médico que medicações a gente está utilizando. Por outro lado, a clonidina tem uma meia-vida de 12 horas, isso significa que se é para o controle da pressão, a gente não vai ter esse controle tão grande. Então, mas pode-se optar por uma dose um pouquinho maior à noite? Pode ser. Então, isso aí é algo que você vai fazer junto com o seu médico e você, médico, vai estar atento a essa condição. Em relação às outras medicações, nós podemos dizer que existem aí medicações hoje que são inibidores da recaptação da noradrenalina e da serotonina, que tem uma ação antidepressiva, ansiolítica, que podem ser utilizadas para diminuírem as ondas de calor. Nós só vamos chamar atenção para a paroxetina e para a fluoxetina, porque essas medicações elas são metabolizadas no fígado. Então, de repente, você pode estar utilizando o tamoxifen para o tratamento do câncer de mama. E isso pode interferir, essas medicações podem interferir na quantidade mesmo de tamoxifeno que vai chegar até o seu corpo devido à alteração desse metabolismo no fígado. Então, como é importante que o médico conheça todas as suas medicações. Nas terapias alternativas e complementares, vou falar agora sobre as isoflavonas, especialmente sobre duas substâncias, a genisteína e o daidizeno. Onde que estão presentes essas isoflavonas? Nos alimentos com soja, na fava, que é aquela que tem uma radículazinha, um feijãozinho com a radículazinha na fava, no red clover, no trevo vermelho. Aí você vai me perguntar, funciona? Para algumas mulheres, funciona. Tem sim alguma melhora. Quanto ao suplemento S-Qual, esse ainda nós não temos tantos trabalhos que nos digam realmente se ele é efetivo para as ondas de calor. Nós temos os herbes, então aí da terapia chinesa, nós temos o Dengue Bushitang, que vem se mostrando efetivo principalmente quando associado à acupuntura. Nós temos ainda o Black Cohosh. O que é isso? Isso aí é a Acatea racemosa, ou aqui no nosso meio a gente conhece mais a Semicifuga racemosa. Pode ter um efeito moderado para o tratamento das ondas de calor. Aí você vai me perguntar, doutor, e suplementos de vitamina, vitamina A, vitamina K, o ginseng, a ginkgo biloba, a erva de São João. Bom, esses efeitos são controversos. Uma outra pergunta frequente, a acupuntura pode melhorar? A acupuntura pode melhorar para alguns pacientes, especificamente em relação às ondas de calor e usado de forma isolada, ainda precisamos de mais trabalhos para a gente dizer assim, de mais pesquisa para dizer assim, olha, realmente ela tem uma eficácia de tantos %. Uma informação importante, então vai a dica, vai a sugestão, a gente vem falando sempre, comunica para o seu médico todas as medicações, até todos os chás que você faz uso. Porque essas terapias alternativas, a isoflavona, etc., elas não são isentas de efeitos colaterais. Se elas funcionam como se fosse o estradiol, elas vão ter também reações, podem ter reações adversas, como por exemplo, modificar a coagulação do sangue. Então, por favor, se você está usando isoflavonas e essas outras terapias que nós falamos aí, informe ao seu médico, sobretudo se você precisar utilizar anticoagulante, anti-inflamatórios, a aspirina, ou mesmo se você já está fazendo o uso de hormônios, da terapia hormonal. Como foi visto, as ondas de calor são muito comuns no climatério. Todas as mulheres vão sentir? Não, mas uma grande maioria vai sentir. Essa intensidade, ela precisa mesmo utilizar uma medicação?
Pode ser que sim, depende da intensidade. Se são ondas de calor que se repetem a cada hora, se acorda muitas vezes essa mulher à noite, precisa de tratamento. E aí vai se ver se é possível que ela use hormônio, se não é possível, quais são essas outras medicações ou tratamentos alternativos que podem ser feitos nesse caso. Vamos ficando então por aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigada!